Olá, meu nome é Eduardo Henrique dos Santos, sou acadêmico da Universidade Unipar, do curso Sistemas de Informação. Estou no terceiro ano e meu RA é 0018 9290. O tema deste vídeo é computação ubíqua. Computação ubíqua é uma palavra um pouco estranha de se dizer, né? Mas ela é algo meio futurístico. É a descrição de aparelhos que vão estar embutidos com a gente, né? Como posso dizer, uma lente de contato que a gente vai poder ir várias coisas, né? A gente vai poder ver, por exemplo, sei lá, redes sociais por uma lente de contato ou fazer uma ligação com um brinco. Isso é computação ubíqua. E a gente está um pouco afastado ainda. Existem protótipos, mas isso não está ainda no mundo real. A gente teve alguns exemplos com o Google, o óculos da Google. Ela é um exemplo de computação ubíqua. Mas no dia a dia a gente não vê muito disso ainda, né? Mas é algo inevitável. Um bom exemplo de computação ubíqua, assim, para ter um entendimento melhor, são computadores. Antigamente, computadores eram aquela máquina grande, pesada, que ficava no quarto, demorava um século para ligar, com aquela internet extremamente lenta, que só podia usar da meia-noite por causa do preço. E ao passar dos tempos, algumas décadas depois, computadores ficaram mais leves, bem menores, ao ponto de caber na palma da nossa mão e a gente pode colocar no bolso. E a gente não vive sem ele. Todo mundo tem um celular, que é praticamente o computador, e é como se fosse uma computação ubíqua. Ele faz parte da gente. Onde a gente vai, o celular está junto com nós. E podemos dizer que isso ainda, a gente está na idade da pedra da computação ubíqua. Tem muito a evoluir. O outro exemplo são robôs do tamanho de moléculas, chamados de nanotecnologia, que são literalmente robôs do tamanho de moléculas, onde ela vai ser usada para diversas coisas. Entre elas, a gente vai ingerir essas moléculas, essas nanotecnologias, e elas vão detectar o que tiver de errado com o nosso corpo e poder consertar algum problema que a gente tem na visão, no intestino, ou simplesmente avisar o nosso médico. Ela vai ser parte do nosso corpo. E isso é um exemplo também que está começando agora, não está ainda assim no mercado, mas é também inevitável que em alguns anos isso vai acontecer. E essa tecnologia também pode ser usada com câmeras, por que não? Câmeras do tamanho de um grão de areia melhoraria muito em vários setores aí, segurança residencial, hospitais, prisões e entre outros. E também essa tecnologia, bem, as possibilidades dela são infinitas dentro de um prédio para poder saber a temperatura ou a estrutura, ver se tem algo de errado acontecendo. Enfim, isso é computação ubíqua. É um dispositivo tecnológico ser incorporado em objetos ou em seres humanos. Os diferentes tipos de computação ubíqua oferecem oportunidades variadas para novas formas de interação. O que todos eles têm em comum é a informação e a interação são distribuídas em todo o espaço de informação. Nos ambientes ubicomp, fisicamente distribuídos, a informação e a interação são também distribuídas por meio do espaço físico. Além do mais, muitos ambientes ubicomp incluem objetos que não são de forma alguma dispositivos de computação. A arquitetura física de um ambiente afetará a interação, bem como a existência de sinais, mobília e outras pessoas. A fim de entender esse contexto mais amplo, é útil introduzir o conceito de espaço de informação. 3 tipos de objetos são encontrados no espaço de informação: os agentes, dispositivos e artefatos de informação. Dispositivos incluem todos os componentes de um espaço que não estão relacionados ao processamento da informação.
E aqueles que podem apenas receber, transformar e transmitir dados, dispositivos não lidam com a informação. Coisas como botões, chaves e fios são dispositivos. Mecanismos de comunicação são dispositivos, como também outros componentes de hardware que constituem a rede. A fonte de energia, antenas e circuitos de nodos WSN são dispositivos. No entanto, assim que os dispositivos começam a lidar com a informação, precisam ser tratados de forma diferente. Artefatos de informação são sistemas que permitem que a informação seja armazenada, transformada e recuperada. Uma característica importante da inteligência artificial é que a informação tem que ser armazenada em uma sequência, e isso tem implicações na forma como pessoas localizam determinada informação. Também identificamos um terceiro tipo de objeto que pode estar presente em um espaço de informação: os agentes. Os agentes são sistemas que ativamente procuram atingir alguma meta. As pessoas usam espaços de informação, assim como contribuem para eles quando realizam suas atividades diárias. Os espaços de informação permitem que pessoas planejam, administrem e controlem suas atividades. Eles proporcionam também oportunidades para a ação. Às vezes, os espaços de informação são criados especificamente para dar suporte a uma atividade bem definida. Mais frequentemente, as atividades utilizam espaços de informação do uso geral, e os espaços de informação tendem a atender a múltiplos propósitos. Por exemplo, considere o sistema de sinais que pode ser utilizado em um aeroporto. Esse é um espaço de informação que pode consistir de alguns dispositivos, de alguns artefatos de informação e de alguns agentes. Esse espaço de informação precisa dar suporte a todas as atividades que acontecem no aeroporto, como pegar aviões, encontrar o portão correto, encontrar pessoas que acabaram de pousar, encontrar bagagem perdida e assim por diante. Outro exemplo de um espaço de informação é um campus universitário que utiliza tanto sinais físicos como formas eletrônicas para fornecer informações, através do site e da transmissão de comunicações por Wi-Fi. Um terceiro exemplo de espaço de informação pode ser vir descrito. Sensores foram espalhados e há um banco de dados central com suas leituras. O administrador do vinhedo pode usar um dispositivo móvel para interagir com o banco de dados ou com o uso de sensores em loco. Conceitualizamos a situação. O espaço de informação cobre várias atividades diferentes, e nenhuma atividade é sustentada por um único artefato de informação. Isso está na natureza dos espaços de informação distribuídos e é o caso por quase todas as atividades. Uma característica importante dos espaços de informação é que as pessoas precisam se movimentar de um AI para o outro. Devem acessar dispositivos e talvez outros agentes. Elas têm de navegar no espaço de informação. No caso de um aeroporto ou de outro espaço de informação distribuído, as pessoas precisam navegar entre os diferentes objetos, agentes, artefatos e dispositivos de informação que constituem no espaço, além de mover-se fisicamente em um espaço geográfico. Isso levanta muitas questões para as pessoas que estão interagindo com a computação ubíqua, particularmente na medida em que os dispositivos computacionais tornam-se cada vez mais invisíveis. É difícil saber que sistema e serviços eles servem. O esboço de um espaço de informação pode ser usado para mostrar como a informação está distribuída através dos componentes de um espaço. As atividades raramente correlacionadas uma a uma com um artefato de informação. As pessoas precisam acessar várias fontes de informação a fim de completar alguma atividade. É importante ressaltar que parte dessa informação pode estar na cabeça de outras pessoas, e portanto os esboços de espaço de informação devem mostrar quando esse for o caso. As pessoas podem ser tratadas como artefatos de informação
se as estivermos olhando para a partir de informação que elas podem fornecer. Vamos falar um pouco da arquitetura de informações dos espaços de informação. No design de espaços de informação, os designers de interação devem pensar sobre a experiência de interação como um todo. Isso significa que precisam pensar sobre as trajetórias de experiência e sobre a arquitetura de informação do espaço todo. A arquitetura da informação é verdadeiramente tridimensional. Lembre-se de que a arquitetura de informação preocupa-se com a estrutura e a organização dos objetos em um sistema interativo. Portanto, a primeira coisa que os designers devem fazer é decidir como conceitualizar o domínio. Eles precisam definir uma ontologia. A ontologia, conceitualização escolhida de um domínio, é crítica e afetará todas as outras características do espaço de informação. Decidir-se por uma ontologia para determinado domínio de atividade é decidir sobre as entidades conceituais ou objetos e relacionamentos que serão usados para representar a atividade. Escolher o nível adequado para abstração para isso é vital, já que influencia o número de tipos de entidades e o número de instâncias para cada tipo de complexibilidade de cada objeto. Volatilidade é a característica dos espaços de informação, que se refere à frequência com que os tipos e as instâncias dos objetos se alteram. Em geral, é melhor escolher uma ontologia que mantenha os tipos de objetos estáveis, com um espaço pequeno e estável. É fácil inventar mapas ou visitas orientadas e apresentar o conteúdo de maneira clara. Mas, se o espaço é muito grande e está sempre mudando, muito pouco pode-se saber sobre diferentes partes do espaço se relacionam e se relacionarão com umas outras. Nesses casos, as interfaces terão de ser visualmente muito interessantes. A volatilidade é algo que também é algo muito importante com relação ao meio de interface. Com a rapidez, as mudanças de informação conceitual podem ser reveladas. O tamanho de espaço de informação é ditado pelo número de objetos que, por sua vez, estão relacionados à ontologia. Lembre-se que uma ontologia de granulação fina resulta em muitos tipos de objetos, com menos instâncias de cada tipo, e uma ontologia de granulação grossa resulta em menos tipo. Mas mais instâncias, um espaço maior resultará de uma ontologia de granulação fina. Mas objetos individuais serão simples. Portanto, a arquitetura deve suportar a localização de objetos específicos através do uso de índices, agrupamentos, categorizações, tabelas de conteúdo e assim por diante. No espaço menor de uma ontologia de granulação grossa, a ênfase é encontrar em que parte do objeto está determinada informação. Uma ontologia de granulação fina exigirá movimentação sobre objetos que usam granulação mais grossa e requererá movimentação dentro do objeto. A organização física dos artefatos de informação e as funções fornecidas para manipular tipos de instância irão determinar a eficácia do design. Sem um espaço de design coerente, é mais fácil transmitir a estrutura de pessoas, mas geral cuidadosos para ajudar pessoas a navegar e mostrar a relação entre os objetos. E espaços crescem sem nenhum controle ou moderação. Então vamos resumir este vídeo aqui. A computação e sistemas de comunicação estão se tornando cada vez mais ubíquos. Eles são carregados, vestidos e incorporados a todo dispositivo. Uma dificuldade que isso acarreta é como saber o que os diferentes dispositivos podem fazer e com os quais outros dispositivos eles podem se comunicar. O verdadeiro desafio da computação ubíqua está no design. Para esses espaços de informação distribuídos, os ambientes domésticos estão cada vez mais se tornando ambientes arquetípicos da computação ubíqua. Há uma variedade de ambientes de computação ubíqua que pode ser considerado espaços de informação e que consistem de dispositivos, artefatos de informação e agentes.